Ana, Maria Isabel, obrigado por ter aceito o convite. Acho muito legal, tá, vocês estarem aqui para a gente abordar um assunto que a gente muito distante, né, da nossa realidade, que é um dentista, né, que é uma realidade tecnicista, né, a gente tem muito por cima isso na época da faculdade, depois a gente não tem acesso a esse tipo de informação. Tá, e eu gostaria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho do projeto de vocês hoje e do tipo de assessoria que vocês fazem. Então, Marcel, muito obrigada, né? Eu acho que é uma honra para nós duas, a gente comentou antes, esse convite, né, de um profissional assim tão renomado na cidade, tanto na área de cirurgia quanto de radiologia. Então, nós é que agradecemos demais estarmos aqui, né? Então, eu sou Ana Paula, eu sou cirurgia dentista e odontologista. Eu fiz a minha formação na UFSC, tanto especialização, eu também sou especialista em odontopediatria, como mestrado, e fiz depois especialização em odontologia legal na SL Mandic, e aí formação de auditores odontológicos na USP, depois, mais recentemente, na Universidade Unimed, também essa parte de auditoria odontológica. E mais recentemente a gente fez aí a formação de perito judicial junto à Unipar, né? Então, eu trabalho com odontologia legal há 19 anos, bastante tempo, assim. E a gente faz toda essa parte de auditoria técnica e acompanha, né, alguns processos que têm acontecido com mais frequência aí contra os nossos colegas, né? Né, Ana, eu já fui envolvido em 5 processos. Dos Olha só. 5, 4 eu fui de carona, né? Eu não fui o autor, mas Uhum. acabei entrando de carona no processo porque o paciente me procurou. Eu dei continuidade no tratamento, né? Fiz o restante do tratamento, enfim, e acabei sendo envolvido indiretamente no processo, Uhum. né? E na época até fiquei meio desassistido no sentido de que, pô, vou ter que contratar um advogado, não vou ter que me defender. E é muito complicado pra gente até, porque a gente acaba, numa situação dessa, a gente acaba colocando um colega de profissão ali, dependendo do que a gente falar ou alegar, a gente fica contra, né, um colega de profissão, Sim, sim. e a gente não sabe em qual situação o procedimento foi feito, né, qual foi a situação, a gente só tem a versão do paciente, né, a gente não tem a versão do colega. Eu, por exemplo, hoje, eu não boto nenhum paciente na cadeira antes de ter pelo menos uma panorâmica inicial. E todos os meus tratamentos que eu realizo nas clínicas que eu ainda faço cirurgia, eu faço um raio-x final. E eu sempre Uhum. falo para todos os dentistas da clínica, façam um raio-x final, que é para no final do tratamento, vocês terem aquilo ali como um arquivo, como um documento, para Sim, dizer, ó, o paciente terminou o tratamento assim. sim. Porque eu, com mais de 20 anos de formado, eu já tenho recorrência, né? Eu já tenho Uhum. pacientes que eu tratei lá 10, 15 anos atrás que agora me acharam, sumiram, né, por um tempo e agora me acharam e vem com outros problemas, né? Vem com Uhum. uma prótese que quebrou, um dente que quebrou, um implante com perda óssea, tal. Ter esse documento é muito importante, né? Para a gente se resguardar, Sim, sim. né? É. Perfeito, Thaís, perfeito nas tuas colocações e nas tuas atitudes, assim, certamente esses exames e essa documentação que tu prepara, elas vão sim servir como uma proteção jurídica para ti em qualquer situação que tu venha enfrentar. A gente não tem como evitar, às vezes, uma situação desagradável, mas a gente pode estar preparado esperando por elas, né? Só voltar um pouquinho e te agradecer também o convite, né? Eu sou a Maria Isabel, sou cirurgiã dentista e advogada, trabalhei um tempo na odontologia, no serviço público também. E aí, em 2005, eu resolvi cursar direito. E aí, acabei me enveredando pela essa parte do direito, né, da saúde. Fiz especialização em direito médico da saúde e odontológico. E recentemente, 2 anos atrás, eu e a Ana, a gente acabou se reencontrando por um acaso e resgatando uma parceria num curso que a gente fez na USP em 2009, de auditoria odontológica, e surgiu a Odontojus, assim, que visa realmente orientar os nossos colegas nesse sentido que tu estavas colocando mesmo, assim, de se proteger e se documentar para minimizar os riscos e conseguir ter um dia a dia tranquilo na clínica, né? Exato. Hoje, porque hoje a gente não tem uma legislação específica, né, nem do nosso conselho sobre os tratamentos, né? A gente fica embasado no CDC.
Então, eu queria entender um pouquinho quais são os nossos direitos e quais são as nossas obrigações, né, em relação ao paciente, em relação ao tratamento executado, né, entre aspas, assim, a garantia que a gente tem que dar por aquilo que foi executado. É uma história um pouco longa, assim, né? Mas eu acho que a gente pode partir de um início bem, um panorama geral, que é o seguinte: existe uma desinformação generalizada por parte dos colegas com relação à legislação, tá? Uhum. E a legislação, quando a gente fala a legislação para o cirurgião dentista, ele pensa naquela mais específica, o código de ética, né? As resoluções do CFO, ele só lembra disso. E mesmo assim, não tem muito conhecimento ali muito profundo dessa área. Mas a gente tem que pensar exatamente o que tu estavas dizendo, que nós, como cirurgiões dentistas, a gente também deve obediência, vamos dizer assim, a outras normas maiores, como o Código de Defesa do Consumidor. Então, desde 1990, com a publicação do Código de Defesa do Consumidor, nós somos considerados fornecedores de serviço e os nossos pacientes consumidores. Então, a maior parte dos processos que estão lá na justiça, né, eles vão ser embasados no desrespeito em alguns artigos desse código. A gente não pode esquecer. Código Civil também, né, lá estão as normativas de indenizações por danos morais, materiais, estéticos. Então, temos que entender algumas questões relacionadas a essa legislação maior que, de certa forma, permeia a atuação do cirurgião dentista. Não são só as normas específicas. E aí estavas perguntando, a legislação odontológica, como que fica, né, os direitos, deveres dos profissionais. Então, a gente tem que dividir os processos em judiciais e éticos, né? Então, quando são processos éticos, a gente vai se reportar mais ao Código de Ética, né? E os processos judiciais, a gente tem que realmente observar essa legislação maior, né? Lembrando, né, pessoal, que eles estão crescendo muito, é uma coisa, assim, absurda o número de processos acrescente, né, contra os profissionais de saúde, tanto na medicina quanto na odonto. A gente tem poucos artigos ainda documentando, mas alguns aí a gente pode citar que trazem aí uma crescente de 305%. Isso em artigo publicado em 2020, então vamos dizer que já esteja até defasada esse percentual, né? Então, a gente tem que realmente prevenir, né? E como que a gente faz prevenção? Exatamente com o que tu colocasse lá com relação à documentação que o profissional detém no seu consultório. E os exames são muito importantes. Uma boa documentação radiográfica, né? Inicial, depois, até às vezes, né? Ali no meio do tratamento e no final, dependendo da especialidade, é muito importante, é um dos itens. Porque a gente tem que pensar, diante de um processo, como que eu vou me defender, né? Através de provas. Né? E quais são as provas do cirurgião dentista? Poxa, eu não agi, não houve erro odontológico, tá? Não houve erro técnico, não houve culpa também, eu tenho certeza, não houve negligência, imperícia, imprudência. Só que eu não tenho como provar, porque eu não tenho a documentação odontolegal para fazer uso como defesa. E a Bel explica melhor essa parte, as provas têm que ser pré-constituídas, né? Não, eu ia dizer em resumo da fala da Ana, assim, o dentista, ele costuma achar que a boa-fé dele ou uma conduta tecnicamente perfeita vão resguardar ele. E, na verdade, o que resguarda um dentista é a estratégia jurídica. São os documentos que ele produz, são os exames que ele solicita e a forma que ele arquiva isso para que, numa necessidade, ele consiga provar que tudo aquilo foi passado para o paciente, que ele tinha ciência, que o passo a passo foi cumprido, mas que o juiz, né, até por não ter uma formação ou a justiça, por não entender, ela precisa de provas que, como a Ana estava falando, são produzidas antes, durante e depois, né? Durante o tratamento, ou mesmo antes no planejamento, ou ao final para documentar essa alta do paciente, essa satisfação que ele teve com esse tratamento. Eu vejo a gente entende, né? Que assim, como funcionário, para contratar um funcionário, a gente faz um exame admissional. Uhum. Para demitir, a gente faz um exame demissional. Porém, a maioria dos nossos colegas, eles não entendem que quando encerra um tratamento, a gente deveria documentar que o tratamento está concluído e ter aquilo ali assinado para o paciente para encerrar. Porque o que acontece, né? Às vezes a pessoa fica às vezes existe uma expectativa em relação ao tratamento, existe de repente uma frustração, alguma coisa, ou algum dente, alguma coisa que pode quebrar, que às vezes a gente faz ali, né? A gente tenta salvar um dente, às vezes a gente vai na boa fé, tenta salvar o dente ali, aí a gente termina o tratamento, dá um mês, 15 dias, aí o paciente fratura o dente e não entende que aquilo ali já estava no limite, né? Aquilo ali deveria ter sido acordado, seja através do exame radiográfico, ou seja no papel.
né? Como é que faz para a gente documentar isso? A gente coloca isso aí no orçamento, a gente esclarece isso aí, vai por escrito, vai uma Quer falar, observação. Não, tanto faz. Tem um termo que a gente chama de termo de conclusão e satisfação de tratamento. Ele é um termo bem importante de ser realizado, especialmente em tratamentos mais longos ou de harmonização, ortodôntico. Esse termo, ele documenta, né, a finalização, ou seja, a alta do paciente, e que naquele momento da alta ele estava satisfeito com o resultado apresentado. E isso seria super válido ainda se fosse acompanhado de imagens, de exames, de outros documentos, de fotos, que corroborem, né, com o que está ali, porque não raro acontece isso exatamente que estavas falando. A gente atuou uma vez num caso de intermediação de conflito de uma paciente que ela saiu satisfeita do consultório, um mês depois viajou com uma prima, e aí a prima fez um comentário do tratamento dela, e aí 2 meses depois ela retornou solicitando dinheiro de volta para essa dentista, dizendo, eu não gostei. Ela falou, mas, nossa, 1 mês atrás tu estavas aqui, satisfeita, alguém fez algum comentário, ou teve um fato novo, e, né, isso seria agora objeto de um novo tratamento, e não, né, daquele tratamento que foi feito. Então, é uma nova situação, assim. Então, se ela tivesse produzido esse documento, tivesse registrado, né, através de outros documentos também, essa satisfação, essa situação final, ela certamente estaria numa situação mais fácil de resolver do que quando a gente a encontrou e ela nos contactou. Hoje a gente tem o digital, né? Seja não só o radiográfico, tomográfico, a gente tem fotografia, tem escaneamento e tal. Tudo isso vale como prova. Sim, Um projeto, a gente tem um projeto de laminados, por exemplo, de uma reabilitação oral grande e tal. A partir do momento que o paciente aprova aquilo ali, se depois tiver algum tipo de frustração, alguma coisa assim, é possível usar aquilo ali como resguardo, né? O que a gente vê, Marcel, assim, por que é legal? Porque materializa o que tu documentas. Então, esses exames, as imagens principalmente, né? Uhum. Quanto mais você elaborar a tua documentação, melhor. Hoje, a maior parte das pessoas não faz nada. Então, a gente sempre comenta assim, documente o que possa, porque a partir do princípio que ninguém faz nada. Uhum. Mas o que acontece? Eu poderia organizar da seguinte forma. Então, você deveria ter 3 documentos básicos, principalmente os tratamentos longos. Então, a ortodontia com alinhadores, reabilitações protéticas extensas, né, trabalhos com implante. O que acontece nesses tratamentos longos? Lógico, por demandar mais tempo, às vezes serem mais complexos, um alto custo, a chance de você ter um problema é maior, né? Então, pelo menos os documentos essenciais que a gente chama, porque hoje a gente tem um prontuário odontológico, e desse prontuário odontológico, para organizar, assim, nós temos os anexos acessórios e os essenciais. Os anexos essenciais são 3, que é o contrato de prestação de serviços. Ana, mas pode ser verbal, né? Não precisa, não está escrito em lugar nenhum que tem que ser por escrito. Não está. Aliás, a partir do momento que o teu paciente senta frente a frente e começa a conversar sobre um tratamento, ele já está estabelecendo um contrato, tá? Só que ele é verbal. Por que não documentar? Então, o contrato de prestação de serviço é o número 1. Número 2, um plano de tratamento com previsão de custos detalhada nesses casos de tratamento longo. Vai entrar o digital? Vai ter um custo adicional? Mas quais são as vantagens? Essa. Alinhar direitinho com o paciente. E depois, a questão do termo de consentimento livre esclarecido, que é aí que entra, se puder colocar todos os exames de imagem, anexo, mostrando direitinho a situação inicial, né, se vai utilizar um planejamento digital, deixe bem explicado, porque o termo de consentimento livre esclarecido, o próprio nome já diz. O paciente vai sentar à tua frente, você vai explicar os riscos que podem, né, apresentar aquele tratamento, os benefícios que ele pode esperar, que não há garantia de resultado absoluto, né? E principalmente em determinadas especialidades da odontologia, nós lidamos com biologia, não tem como, né, garantir. Então, tudo isso pode ser documentado. Inclusive, eu e Bel, a gente sempre recomenda, olha, quer levar o termo de consentimento para casa? Discute com teu esposo, né? Por exemplo, a questão de alinhadores, né?
Tem ali, a gente sabe, alguns desconfortos no início, né, na fonação, machuca às vezes a mucosa, se você usa attachment, se você vai usar elástico, deixa tudo documentado, e quanto mais documentado, melhor. O paciente leva para casa, volta, não, eu quero fazer. Já entendi os riscos, os benefícios que eu posso esperar, já entendi que os resultados, né, não podem ser exatamente previstos, né, mesmo diante de uma previsão, né, de um planejamento digital e tal. Então, tudo isso vai documentando, são as regras do jogo. Se lá na frente acontece uma intercorrência, e às vezes o teu paciente olha para ti, doutor, mas tu não me avisou isso, a gente não conversou sobre isso, vamos voltar lá no nosso termo de consentimento? Né? Vamos voltar lá na nossa situação inicial, lembra daquela imagem que a gente fez? Isso aqui não melhorou, esse elemento? Olha como ele estava, né? Olha como ele está agora. Então, tudo isso faz uma prevenção da lead. Antes do processo acontecer, muitas vezes ele deixa de acontecer, o paciente ele se desmotiva a procurar a justiça, mas se diante de um conflito, você não tem nem como provar que você explicou, que você avisou, que você alinhou as regras do jogo claramente com o teu paciente, isso acaba em problema, né? Eu tenho uma frase assim que eu escutei do Titi, que hoje é presidente do nosso conselho, que ele sempre fala o seguinte: o que é dito antes é uma explicação. O que é dito depois é uma desculpa. Perfeito. E eu queria, já que você tocou no assunto dos alinhadores, eu queria te perguntar como é que se procede isso. Porque acontece, a maioria dos alinhadores hoje é um software que faz o planejamento. Ali esse software não tem acesso a um exame radiográfico, por exemplo. Ele faz uma previsão, né, uma prospecção de um tratamento. Esse tratamento, ele depende da cooperação do paciente. Muito. Praticamente 100%. Ali da cooperação do paciente, ele tem que usar um alinhador daquele, tem que ser usado 22 horas por dia. É bastante tempo. É bastante tempo. Como é que fica isso aí? Chega lá no final, dá errado, não chega no resultado que foi previsto. Como é que fica isso aí? Para fazer uma introdução que eu acho que depois a Ana complementa, mas né, para te responder isso, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre a obrigação de meio e de resultado, que é uma questão importante na odontologia. Então, o dentista às vezes costuma achar que obrigação de resultado existe um rol, assim, né? A harmonização, clareamento, facetas são obrigações de resultado. O que é uma obrigação de resultado? É aquela que tu se compromete a chegar naquele resultado para o paciente. E a obrigação de meio é aquela obrigação que tu se compromete a usar todos os meios disponíveis, todas as técnicas reconhecidas, né, se empenhar, mas que caso tu não chegue ao resultado, isso não é considerado um dano, porque tu não se comprometeu a chegar num resultado, tu se comprometeu a seguir aquele meio, aquele caminho e tentar chegar no resultado. E isso é uma coisa complicada hoje em dia, Marcel, porque o Tribunal de Justiça, o judiciário em geral, ele não entende, não padroniza essas classificações. Ele acaba levando em consideração caso a caso. Então, se o dentista talvez usou essas imagens e o planejamento e fez uma expectativa de resultado naquele paciente, esse tratamento com alinhadores, ele pode ser entendido de resultado. E aí, tu não chegar no resultado caracteriza o dano e a culpa e o direito de ressarcimento ou, né, de responsabilidade civil. Se, por outro lado, o dentista usa essa ferramenta como um mecanismo de explicação, mas deixa muito claro que aquilo é uma previsão e que, né, alia aquilo a outros documentos, a imagens e faz uma explicação, ele consegue caracterizar que aquilo ali é um tratamento de meio. Então, essa parte de se documentar e explicar acaba sendo muito importante no desfecho de um tratamento assim. O tratamento de resultado, ele é um tratamento muito difícil de tu defender juridicamente, porque fica muito claro, né? O dano é não atingir o resultado. Então, não atingisse o resultado, não conseguisse resolver aquele caso ortodôntico em 100%, como aquela projeção que tu tinhas prometido. Então, existe um dano, esse paciente tem que ser indenizado. Agora, o paciente que tem uma obrigação de meio, ou seja, né, aquilo era uma previsão, né, isso aqui é uma máquina, não, né, dispõe de inteligência artificial, mas a gente tem as condições humanas, tem a colaboração do paciente, e que isso tudo fique documentado e claro, em termos, e que seja passado, simplesmente não atingir esse resultado, ou ele ser mais demorado, ou ele ter outros custos, outros passos, não vai te ensejar um dano e não vai te gerar o dever de indenizar. É só uma reprogramação desse tratamento.
Vai de como você coloca e se você documenta. Então, a gente costuma falar em documentação para prevenção, que é o slogan da Odontojus. A gente sempre fala, ó, nos conheceu daqui para frente, que vire um mantra na tua cabeça, doutor. Documentação para prevenção inclui toda a parte de raio-x, tomografia, né, as panorâmicas mesmo para determinados casos. Então, documentação para prevenção. Esse é o primeiro ponto. E aí, no que tu estavas colocando, na obrigação de meio de resultado, lá atrás, quando eu comecei a estudar essa área, eu pensava, bom, deve ter uma lista de especialidades que são obrigação de meio, eu sempre vou ter que atingir o resultado, e outra lista separada para o juiz de especialidades odontológicas que são obrigação de meio. Mas não, isso não existe. Ortodontia de meio, ROF de resultado, não existe. Existe uma tendência aos procedimentos estéticos serem enquadrados mais como de resultado, tá? Mas isso também depende do juiz. E o juiz, gente, ele tem autonomia, né, para decidir. Então, ele vai realmente, como a Bel falou, avaliar caso a caso. O que define, no meu entender, a documentação? Então, no caso de uma avaliação de um planejamento digital, você deixou claro o que tu acabaste de falar, né? Que é uma máquina, que aquilo ali é uma previsão. Tem uma cláusula no contrato falando isso? Tem uma cláusula no termo de consentimento esclarecido dizendo isso? Que aquilo é uma simples previsão? Assim como deve ter nos tratamentos ortodônticos uma cláusula lá, não se comprometendo com um tempo definido para finalizar o tratamento. 24 meses. Nunca deve ser fechado. Então, a gente pode dar uma previsão de tempo, mas nunca determinar um tempo para atingir determinado resultado. Então, se está documentado, beleza. Muito provavelmente, o juiz não vai entender como uma obrigação de resultado, visto que ele não tem uma lista A e uma lista B, né? Então, essas são as questões importantes. E a outra coisa, o que não está documentado para a justiça não aconteceu. Tu já deve ter ouvido falar essa frase, né? Então, é documentação para prevenção e o que não está escrito não aconteceu. Se a gente sai daqui com isso, assim, meio que na cabeça, já ajuda muito, né? Sim, sim. Deixa eu perguntar para você. Esse termo de consentimento, ele tem que ser elaborado antes do tratamento. Isso. Correto? Nesse termo de consentimento, eu consigo colocar uma cláusula que a previsão dos custos pode aumentar e o orçamento pode mudar. É legal fazer isso. Melhor do que seja no contrato, mas claro, deve. Pode, né? não tem problema. Pode ser no termo de consentimento, mas o ideal é que as regras do jogo, que a gente brinca o contrato, é as regras do jogo, né? Que ali estejam pactuadas desistências, faltas, né? O pessoal às vezes fala, posso cobrar falta de consulta? Pode, desde que esteja no contrato que as faltas vão ser cobradas, né? Posso reter uma parte do pagamento como multa? Pode, desde que esteja na previsão contratual ali. O paciente desistiu do tratamento, como é que vai ser feito esse ressarcimento? Provavelmente vai estar ali, a parte que já foi confeccionada em laboratório, ou de custos, ou mesmo em outros tipos de tratamento, né? Uma reabilitação protética, que tem a fase de implante de prótese, às vezes o paciente desiste na metade ou não vai continuar, então... o contrato é super importante que conste não só as regras, mas, né, pode ter essas cláusulas pessoais. Isso, assim. Um aumento de custo, um aumento, consequentemente, um aumento do orçamento. Perfeito. Isso. Até pode ser feito, Marcel, um aditivo de contrato, sabe? Porque assim, tu estás no meio de vamos fazer uma coisa simples, bem dia a dia, estás no meio de uma restauração em que radiograficamente não era previsto ali uma exposição pulpar. Mas acontece, tem que passar um novo orçamento para o paciente, que iria fazer ali uma restauração comum, de repente passou para uma endo mais um onlay, vamos supor, né? Então, para tudo, explica. E aí, eu vou ter que fazer toda a documentação de novo? Não, mas você vai explicar para ele. Você vai fazer um aditivo lá no contrato. Olha, vamos alterar aqui o plano de tratamento. A gente precisa fazer isso, isso, isso. E aí, coloca lá as novas regrinhas, o novo... E ele, né, vai consentir ou não. Às vezes, não é um tratamento que você faça, você vai ter que encaminhar, né? Mas sempre, sempre para... e explica. E tudo que for combinado, é um combinado entre as partes, né? Como que a gente vai... O que é um abandono de tratamento? Eu vou considerar abandono de tratamento 3 faltas consecutivas sem aviso prévio, sem justificativa, beleza? Beleza, então coloca lá uma cláusula. Né? A partir disso, o que a gente vai fazer? Um distrato. Acontece isso, aquilo, né? Quem paga o quê, né? Então, são as regras realmente do jogo. Tá? O que eu vejo, Ana, assim... na nossa profissão há divergências de condutas, isso pela nossa formação.
Então, o que eu vejo muito assim, às vezes a proposta para o paciente de fazer tal tratamento e daqui a pouco ele faz um outro orçamento, conversa com outro profissional, o profissional propõe uma outra coisa Isso mesmo. e ali dá divergência. Ou no meio do tratamento acontece alguma intercorrência, ele vai a um outro profissional, conversa com outro profissional e existe uma outra conduta e ali acaba gerando o conflito, né? Acaba gerando o atrito e o conflito. Quando não existe uma perícia daquele segundo profissional em relação ao primeiro, né? Isso. Mas assim, não é porque são condutas diferentes que estão erradas, né? São abordagens diferentes, são escolas diferentes. Sim. Tá? E eu vejo muito isso, assim, às vezes um profissional tem uma proposta que é salvar um dente, e o outro já condena o dente, vão botar um implante, e o outro não, vão tentar salvar tal. Isso são condutas, né? Não quer dizer que um está certo e o outro está errado, né? Não, são simplesmente abordagens diferentes. Como é que fica nesses casos mais complexos, né? Tipo, até na questão da ROF. Como é que tá na questão da ROF na parte jurídica, né? Que cria-se uma expectativa ali de um... Pois esse ano parece que vai vir umas coisas novas, né? A gente andou ouvindo aí do CIOSP que vai vir uma questão de cirurgia, agora umas regulamentações esse ano, assim, né? A ROF é sempre bastante a bola da vez, a gente fala, né? Porque... ela tá rompendo barreiras, né? Tá, então, assim... E, enfim, assim, tudo que é novidade, né, geralmente, às vezes vem mais tumultuado, vai pra frente, vai pra trás, assim, então, né, apesar de, né, eu acho que é super consolidado, assim, o papel do dentista, né, atuando na ROF, mas, de novo, a gente volta pra questão, assim, né, principalmente na ROF, é importante muito se documentar e estar preparado e, né, tá capacitado para realizar aqueles tipos de procedimento que a pessoa se propõe a fazer, assim. Então, eu acho que ali tem uma linha importante, assim, de entender o seu papel, né, e de estar... Os limites anatômicos, né, e o que pode fazer baseado em legislação, né, porque a gente já tem alguma documentação, alguma legislação aí em relação ao ROF, né. Sim, são biotipos diferentes, são pacientes diferentes, são tecidos diferentes, né? Reagem, o corpo ele reage de uma maneira diferente, né? Então a gente espera um resultado que às vezes não acontece, né? E isso aí até cria uma frustração. Essa frustração aí pode até vir, não sei se não vir um dano moral ou alguma coisa nesse sentido. As mídias sociais, eu acho que também colaboram muito para isso, assim, a expectativa de resultado, né? Aquela questão das pessoas postarem, e aí, de novo, a gente entra numa questão, assim, da forma, às vezes, que as pessoas usam as redes sociais com uma propaganda, né, fique linda desse jeito, ou fazendo propaganda, a gente acha válido, mas acha que que essa propaganda tem que ser feita com cuidado, para tu não gerar, de novo, aquela expectativa de resultado e deixar claro, né, que aquilo é um diagnóstico e resultado que a gente fala, e não um antes e depois, que é como as pessoas costumam postar, assim. Então, de ter uma ética e um cuidado nessas horas, para que o paciente não sente na tua cadeira e não chegue com uma expectativa distorcida de resultado, porque aí é onde mora o problema, né? Então, às vezes aquela pessoa anatomicamente não conseguiria chegar naquele resultado que foi o postado, e o profissional da saúde, por deter o conhecimento, ele é aquela pessoa para sentar na cadeira na frente do paciente e expor, né, o resultado possível e as técnicas possíveis, e um prognóstico, e um diagnóstico, e um tratamento para aquele paciente, assim, para que ele não saia frustrado, né? Eu diria o seguinte, o grande problema da ROF é que, primeiro, as altíssimas expectativas estéticas, né, na era em que a gente vive, estimuladas pelas redes sociais. E muitas vezes estimuladas pela rede social do próprio profissional. Isso que a Bel estava colocando. Não é um tiro no pé. Você colocar, às vezes, o antes e depois. Então, a gente até orienta. Pessoal, coloquem um disclaimer. Porque nós temos que mostrar o nosso trabalho, né? E se bem feita uma postagem de diagnóstico e finalização de casos, se bem feita, tem lá as regrinhas éticas que você tem que observar, ok. Se bem feita, é super válido. O que a gente tem que pensar? Que aquela postagem que envolve um tratamento estético, ela esteja lá mais com o cunho de orientação, de, né, esclarecimentos, para o paciente entender qual o procedimento que ali foi utilizado, como que ele é feito, e não com cunho comercial. Essa é a primeira coisa. Segundo, a gente orienta, coloca um
disclaimer embaixo que esse resultado foi específico para este caso e que não pode ser generalizado para os demais. Por que a gente deve acrescentar esse disclaimer em todos os casos de diagnóstico e conclusão, principalmente de tratamento estético? Se você não coloca e o paciente chega em juízo e diz, olha, eu fui no Dr. Marcel por conta dessa postagem aqui dele, tá vendo? E ele leva a postagem. Só que o meu caso não ficou igual. Então, o que o juiz entende? Que aquela postagem é uma promessa de resultado. A gente estava falando de você ter uma obrigação de meio ou de resultado. Quando você faz uma postagem dessa forma, induzindo, e o próprio Código de Defesa do Consumidor coloca que você não pode induzir, né, o consumidor a determinados raciocínios aí, o juiz vai dizer, não, tá aqui, ó. Então, o próprio profissional, ele produz uma prova contra si mesmo. Tá ali, ó, eu estou garantindo o resultado. E o paciente leva isso, e os advogados já, né, então vão com aquela postagem. Então, sempre colocar um disclaimerzinho, isso é bem importante. E lembrar que as expectativas com relação à estética, qualquer estética, né, vou no salão cortar o cabelo ou pintar de outra cor, existe todo um emocional, um imaginário por trás. Às vezes o que é estético ali para o dentista, o paciente está dizendo o que ele quer, mas é subjetivo. Você não consegue colocar no papel. E ainda tem o que a Bel está falando, você não consegue reproduzir dependendo das características ali anatômicas daquela cavidade bucal ou daquela face. Então, é um assunto muito delicado, Marcel. A gente está vendo os processos aumentarem bastante nessa área. E eu creio que, assim, primeiro, quem vai fazer, né? Quem atua na área, então, respeitar a legislação que a gente já tem, né? Temos pouca coisa, mas já temos. Segunda coisa, para não caracterizar imperícia. Então, você está apto a fazer. Quem define se está apto ou não é o profissional. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, mesmo que o paciente assine um termo de consentimento livre e esclarecido. Ah, mas você assinou. Você é responsável sempre, né, pelo ato que executou. E em terceiro momento, assim, eu cuidaria muito das postagens e da documentação. Fotos iniciais, uma documentação inicial bacana, né? E só complementando aqui a Ana, então acho que 2 dicas, assim, né, falando em harmonização, tu pensa, assim, uma, alinhar expectativas com o paciente, isso é 80%, eu acho que da chave para não ter uma incomodação, um processo lá na frente, e aquele terminho que a gente falou um pouco antes, né, do termo de finalização e conclusão e satisfação do tratamento, então, ó, terminamos o tratamento, era isso, né? A harmonização foi concluída. Está insatisfeito, né? Precisa de um retoque, vai querer voltar? Não, estou satisfeito. Para evitar que daqui a 15 dias, daqui a um mês, esse paciente retorne com, né, com uma reclamação nova Frustrado ou com um fato novo. O Botox que não tem fim, né? Aham. Que é inúmeros retoques, né? E a gente sabe que ali, quanto tempo vai levar para ser necessário um novo retorno, isso vai depender muito, né? De vários fatores inerentes ao próprio paciente, né? Exatamente. Deixa eu perguntar pra vocês, no caso assim do desacordo comercial, só a devolução do dinheiro resolve? Não. A gente tem no nosso Instagram até um post sobre isso, assim, a pessoa acha que ela devolveu o dinheiro, que ela tá livre, assim, né? Quantos dentistas nos procuram desesperados, aí o paciente quer o dinheiro de volta, posso devolver o dinheiro pra eles, assim? Então, poder ou então pode, já né? devolvi, né? Poder pode. E às vezes devolve sem documentar, assim, dá aquele desespero, assim. Então, primeiro que nem toda devolução é devida, porque nem todo procedimento, ainda que não tenha atingido o objetivo, ele não pressupõe um erro. Então, né, por que você tá fazendo essa devolução, às vezes, se o procedimento foi feito, se foi usado todas as técnicas? O que aconteceu na metade desse caminho? Isso é primeiro que precisa entender. Segundo, que às vezes a devolução do dinheiro não vai garantir que o seu paciente não entre na justiça contra você. Aquilo ali não é um termo de transação, ó, devolvi o dinheiro, agora eu não devo mais nada para ele, então eu tenho um salvo-conduto. E terceiro, que, né, pela nossa legislação, a responsabilidade do profissional da saúde é pelos seus atos, independente de ter sido pago ou não. Então, tanto pela vontade do paciente quanto pela legislação, o dentista ainda vai responder por esse ato, independentemente desse dinheiro devolvido ou não, assim. Mas a gente sabe que, às vezes, a devolução do dinheiro, ela pode, sim, ser a resolução de vários conflitos. E aí, é onde a gente, né,
também atua e acha que é importante, assim, então vamos sentar e conversar, entender, né, o porquê que esse paciente quer esse dinheiro de volta, se esse dinheiro de volta vai deixar esse paciente satisfeito por completo, se isso vai, né, minimizar um risco de um processo judicial e, claro, se documentar quanto a isso, né? Porque só o comprovante ali do Pix que o dinheiro foi resolvido, às vezes te deixa mais numa situação pior, assim, de assunção de culpa. Ai, meu Deus, fiz coisa errada, quero me livrar, do que necessariamente com as contas em dia com o seu paciente. A gente chama de intermediação de conflito pré-judicializado. Então, o dentista liga apavorado, às vezes dizendo, já devolvi. Porque vem aquele discurso, né? Ah, doutor, vou procurar a justiça. E a gente, como profissional que fez, às vezes, né, agiu de boa fé e realmente não houve erro técnico, não houve culpa. A gente fica tão acuado, tão ansioso, que então, mas eu quero meu dinheiro de volta, acaba devolvendo e nos liga às vezes depois, né? Então, a intermediação de conflitos é o quê? Diante de um conflito que foi o quê? Uma frustração do paciente, não quer dizer que houve um erro odontológico. Houve uma frustração. Mas se em algum momento você decidir com o seu paciente, não, então vamos fazer um acordo. Esse acordo, para minimizar, evitar que isso prossiga, por exemplo, para um processo, né? Ele nem sempre envolve a devolução do dinheiro. Ele pode envolver outras questões, olha, um desconto no próximo passo, que vai ser necessário então, né? N coisas, né? Desde que se consiga um equilíbrio, né? E que ambas as partes sejam beneficiadas de maneira justa e correta. Pode envolver a devolução de parte do dinheiro, por exemplo, o profissional achou que assim está justo, o paciente também se sente bem dessa forma? Ok, então, se chegamos a essa conclusão, vamos documentar. Então, esse acordo ele deve ser sempre documentado através de um termo de transação que vai colocar, olha, então, se chegou a esse acordo, houveram sempre, né, concessões mútuas de um lado e de outro, foram essas, e a partir desse momento, quanto a este tratamento deste elemento, cessam aqui as minhas reclamações. Ainda assim, pode o paciente, de posse do termo de transação, ingressar na justiça? Pode. Ele sempre poderá, só que há de convir que daí o juiz vai entender com mais facilidade a sua boa-fé, a sua, né, vontade de que as coisas ficassem equilibradas e que fossem justas, do que você devolver o dinheiro. E primeiro que se a gente devolve o dinheiro e a gente realmente não cometeu um erro, estava tudo certo, foi só uma frustração do paciente, a gente já está dando meio que um tiro no pé também, né? Então por que devolveu, né? Então, Porque a nossa profissão por si só, ela já é um pouco estressante, né? Então, bastante. o que acontece? Quando a gente recebe esse tipo de reclamação, assim, né, é mais um problema dentro do consultório e às vezes aquilo ali perdura por alguns dias ou semanas e etc, etc. Então, nesse sentido, às vezes a gente vai lá, devolve para se livrar e aquela pessoa sumir da nossa frente, né? Bem isso, Marcelo. Essa é a realidade Essa é a realidade que de mais acontece. 99%, né? Nossos colegas, né? Sim, É a isso aí. gente Só, sabe. não, vou devolver o dinheiro, ele some por completo, né? Mas é por isso que a gente está aqui. A gente fez uma opção de trabalhar só em prol da classe odontológica. Nós já tivemos pacientes que nos pediram para atuar como assistente técnico do lado, né, do paciente, mas a gente fez a opção de trabalhar só com os nossos colegas, porque a gente sente essa falta de orientação e de calma, nada foi feito de errado, tá tudo certo tecnicamente, cadê a documentação? Vamos olhar para os exames iniciais, para os exames aí intermediários, para a conclusão, tá tudo, a gente pode provar que não houve negligência, imperícia, imprudência, tá tudo certo, houve um termo de consentimento inicial, pronto. Calma, né? Então, há aí, às vezes, acordos que não envolvem a devolução de dinheiro. Né? Até para que os colegas se sintam à vontade com a gente, assim. Então, né, a gente quer vir somar para a classe, não causar problemas, assim, né? Exato, até porque assim, né? Houve uma hora trabalhada, existe um custo operacional daquilo ali, às vezes existe um custo material daquilo ali também, né? E a gente não pode absorver isso aí, né, de uma maneira de 100% disso aí, Sim. né? E agora, falando de dinheiro, vou fazer uma pergunta aqui que eu já passei por isso algumas vezes. Questão do cashback. Uhum. Às vezes, eu sei que na área da saúde é proibido, tá, fazer isso, é antiético. Não sei da parte da legislação, mas é antiético. E eu já passei isso na minha clínica de radiologia, tá? E alguns profissionais também passam isso quando indicar um paciente para
para um outro profissional, para realizar, por exemplo, um tratamento de canal, uma ortodontia, etc. É permitido, é válido. O cashback, ele realmente é uma infração ética, né? Então, tá claro, lá no nosso Código de Ética Odontológica, até no capítulo que fala de honorários profissionais, ele diz, né, que você receber, né, por encaminhar pacientes, né, não, ou pagar também, não é ético, né? Também alguns profissionais, não só no quesito encaminhamento, eles acabam oferecendo certos descontos ou para o paciente camuflados. Né? Então, por exemplo, faça o seu retorno nas férias agora de janeiro e fevereiro, e aí você faz a profilaxia e ganha um clareamento dental, por exemplo, né? Então, um retorno do dinheiro de outra forma. Então, não seria ético, né? E a questão do encaminhamento, Marcel, assim, entre profissionais, vou encaminhar todos os meus pacientes para este endodontista ou para este ortodontista, né? Quando a gente faz os encaminhamentos nominais, tem que tomar um certo cuidado. Eu, na área de pediatria, quando eu preciso encaminhar, eu encaminho a especialidade, né? Uhum. Porque você acaba coparticipando ali, né, da responsabilidade com aquele paciente, tá? Então, depois, no segmento do tratamento com o colega. Então, tem essa questão também. E só voltando rapidinho também para complementar no cashback, a gente entra daí numa questão trabalhista também, então da periodicidade de receber esse dinheiro. Então, né, o que existem para a Justiça do Trabalho algumas características que são, né, do trabalhador que não é o eventual, que é subordinação, periodicidade. Então, já pensou, né, daqui a pouco numa radiológica que a cada mês você paga, né, aquele valor de cashback para as pessoas que indicam 200, 300, 400. E no futuro, esse dentista entra na justiça alegando um vínculo trabalhista, né? Eu consigo comprovar que eu recebia. Do que era esse pagamento? Como é que vai explicar? E aí a gente tem todo um problema daí fiscal, né? De previdenciário, todas essas manobras, às vezes, que a gente sabe que acontecem porque elas se encaixam mais na realidade, e aí depois a gente pode até falar um pouco da questão de locação de consultório e do vínculo de porcentagem, que isso também acaba batendo nessas questões cada vez mais, agora ainda mais com esse recibo online agora que a gente tem que fazer, então isso, né, o mundo, ele tá virando cada vez mais uma engrenagem e que se conversa, então que fica difícil a gente fugir daqui porque acaba batendo no outro lado, assim. Então, não havendo um registro, assim, né, se fosse um pagamento informal e alguma das partes, em determinado momento, que saísse de desacordo, que ficasse insatisfeita, alegasse isso, tanto, né, com fins fiscais ou com fins trabalhistas, como é que se resolve, assim, né? Então, né, um pagamento, digamos assim, não oficial, ele gera outros encargos e, né, para a justiça, o que acontece na realidade é o que vale, não é o que está no papel, assim, então, né, a gente seria uma discussão profunda, né, e de desdobramentos e que a gente teria que analisar um caso específico, assim, mas como a Ana estava falando, realmente, assim, é uma prática complicada. Hoje eu já visitei muitas clínicas, aí tenho contato, ainda faço cirurgia em algumas clínicas, né? O que acontece? A maioria das clínicas hoje, eles pagam uma porcentagem, né? E fazem um recibo de aluguel. Né? Aí a Bel é mestra nessa parte. Isso aí é um Frankenstein, né? Começa de um jeito e vai de outro, assim. Então, enfim, né? Falar rapidamente, assim, um pouco desse assunto. Primeiro, só de ter um documento já tá bom, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa que é na informalidade. Então, passo 1, ter um documento, já estamos no caminho, né? Segunda questão, a gente sempre coloca quando, né, chega essa pergunta pra gente, que a Odontojus, né, a Ana e a Bel indicariam se precisasse haver essa relação, que exista uma relação de locação, que nem tá, né, um pagamento de aluguel. Essa é a relação mais segura
em geral, assim, Um né, para todo contrato, mundo, né? assim, né, um contrato de locação, ou um contrato de locação da sala, né, ou daquelas horas, daquele espaço, mas a gente sabe que não é a realidade, né, que existe muita relação de trabalho por porcentagem, por exemplo. E aí, de novo, a gente volta ali naquela pergunta que eu tava te falando, esses novos recibos agora que vão ser emitidos, né, vamos supor que eu tô trabalhando na clínica da Ana por porcentagem. E aí, a porcentagem 60-40, e eu atendi um paciente que fez um tratamento de R$1.000. Então, ele vai querer que eu emita um recibo de R$1.000 para ele. Quem é que vai emitir esse recibo de R$1.000? É eu ou é a Ana? Então, se eu só vou ficar com 600, eu não quero arcar com os encargos do 1.000. Mas o meu paciente, ele quer o recibo de R$1.000. Então, a Ana vai emitir esse recibo de R$1.000. Então, é a clínica dela. E aí começa a confusão de vínculos. Se é a clínica dela que está emitindo, ou se sou eu que estou emitindo, ou se eu vou emitir esse recibo de R$1.000. Então, a relação de porcentagem, ela te joga num limbo de muitas questões trabalhistas e fiscais complicadas, assim, que se forem discutidas ou se forem levadas a juízo futuramente, elas não te protegem, né? A Justiça do Trabalho, então, de novo, ela leva em consideração subordinação, autonomia no trabalho. Esse dentista que trabalha por porcentagem, ele tem autonomia para fechar a agenda dele, para fazer o horário que ele quer, ou ele é obrigado a estar lá com a clínica aberta? E isso caracteriza uma relação de subordinação, que caracteriza uma relação de trabalho, né, que ensejaria recolher todos os impostos trabalhistas e uma assinatura na carteira. Isso não é uma relação de porcentagem. Então, dá para ser feito? Até dá, mas tem que ser feito com cuidado e analisado caso a caso. Assim, existem riscos e cada um tem que botar na balança, às vezes, qual é o risco-benefício que vale ser corrido. Mas é uma relação que te joga numa situação complicada, assim, tanto trabalhista, fiscal, previdenciária e cada vez mais, assim. E aí ainda teria uma quarta solução que a gente escuta. Então vou contratar essa pessoa jurídica como prestador de serviço. Só que, né, às vezes não vale a pena, às vezes aquele profissional, ele não quer fazer uma pessoa jurídica, às vezes, né, não vale a pena, incide muito mais impostos, assim. Então, assim como nos documentos, a gente brinca, não tem resposta certa que se encaixaria em cada caso, assim, né? A gente tem que avaliar a relação dos dentistas, o tamanho da clínica, a quantidade Cidade profissional. até, né, às vezes, Olhar Cidade pequena, aquela realidade e propor a melhor saída, né? A juridicamente mais segura para aquela situação em específico, assim. Quando eu tinha clínica, lá nós éramos em 11 dentistas, né? Era eu, meu sócio e mais 9. E o que aconteceu? Um dos dentistas foi extrair um siso. A paciente ficou com parestesia, entrou na justiça por conta dessa parestesia, e o pagamento dela foi feito na máquina de cartão de crédito da clínica, da empresa. Então, ela acionou o profissional que fez e acionou a clínica. Claro. E tivemos que responder em paralelo. Sim. Com certeza. Eu, como advogada, eu faria o mesmo, porque a clínica, ela responde de forma objetiva. Por ser uma pessoa jurídica, ela não precisa nem provar a culpa. Então, tu responde como fornecedor. O direito entende que é o teu risco do teu negócio. Então, existe o dano, existe o nexo, né? Tá relacionado com aquilo, tu és obrigado a indenizar. O profissional liberal, né, o profissional da saúde, ele responde de forma subjetiva. Então, no caso do profissional, tu tem que verificar a famosa imperícia, negligência ou imprudência. E esse passo, ele é dispensado para uma clínica, assim. Então, a chance de responsabilizar uma pessoa jurídica é muito mais fácil. Então, um bom advogado, ele sempre vai arrolar as duas partes, até porque fica muito complicado tu separar a responsabilidade de quem que era naquele caso, assim, né? Ele estava atendendo dentro da clínica. O paciente pode dizer que foi levado à confusão de achar que ele era do corpo clínico da clínica, que estava sendo atendido por lá e que o recibo foi dado pela clínica e que foi o pagamento, assim. Então, não é obscuridade, assim, mas a falta de uma linha retilínea entre essas relações, ela coloca todo mundo, às vezes, no mesmo barco e na mesma responsabilidade, no mesmo problema. Então, ter regras o mais claras possíveis, né, facilita em qualquer problema que vocês vierem a enfrentar. Se, nesse caso, tu provavelmente tivesse um contrato de locação, seria uma
linha para o advogado da clínica de vocês defender, ó, ele era um simples locatário, ele é um profissional, né, liberal, autônomo, sem nenhum vínculo de subordinação, e ele faz o tratamento da forma que ele bem entende. Eu não tenho como ficar aqui fiscalizando, e, né, ainda que exista responsabilidade técnica e tem outras coisas para se discutir, pelo menos vocês teriam um caminho de defesa que provavelmente Não foi usado, né? é. Ou se tivesse sido feito pagamento direto para ele, né? Não tivesse feito pela empresa. Eu ainda poderia alegar, eu conseguiria alegar isso, né? Conseguirias, mas assim, a gente fala muito sobre a responsabilidade da clínica, assim. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele foi um divisor de águas nessa questão da responsabilidade, nessa questão de documentação, porque ele dividiu o paciente, né, em consumidor e o profissional em fornecedor. E quando ele faz essa divisão, ele transforma o consumidor em hipossuficiente. Então, aquela pessoa que né, teoricamente, é desprovida de informações e que está numa relação de escala abaixo. Então, ele faz uma proteção grande do consumidor. E aí, o que ele diz? Que se esse consumidor ele for à sua clínica e ele for atendido lá pela Ana, que só faz uma locação lá, mas ele chegou lá, ele viu a imagem, ele viu o nome dela na parede, ele é levado a entender que a Ana faz parte daquele corpo clínico. E ele é induzido ao erro. Então, ele já é paciente do Marcel há 10 anos, ele acreditou que dentro da clínica do Marcel, todos os pacientes, todos os profissionais eram, né, tecnicamente iguais a ele. E aí a tua credibilidade acaba passando para Ana. E ele pode alegar isso. E arrolar a tua clínica também como responsável pelo tratamento que ele fez, assim. Então, é muito difícil tu se livrar da responsabilidade de algo que é feito embaixo do teu teto, assim. Seria uma responsabilidade solidária, né? Isso. Quando a gente coloca que a gente recomenda sempre um contrato de locação, né, ao invés da porcentagem e tudo mais, a gente também fala muito nessa questão da responsabilidade técnica, né? Quem é o responsável técnico? Ah, mas vão ter várias pessoas físicas trabalhando dentro da minha clínica. Ok, mas ainda assim você é o responsável técnico, então veja, né, os colegas acompanhem os trabalhos, é importante que a gente, né, como tem também a figura do responsável técnico nesse Sim. rolo todo, ainda tem essa questão, né? Então, importante saber as indicações e tudo mais. Sim. Como é que hoje a Odontojus faz? Ela faz uma consultoria, ela presta uma assessoria, ela trabalha por demanda? Como é que vocês estão atuando hoje? Organizando. A Odontojus, ela tem assim, vamos dizer assim, a alma do nosso negócio é prevenir que as lides, que os processos aconteçam. E se, infelizmente, somos procuradas quando algo já aconteceu, então também ajudamos o profissional lá na sua defesa. Então, a gente tem vários serviços, né, vários produtos que a gente chama, desde uma capacitação em documentação odontolegal, que é um dos trabalhos que eu acho mais legais, assim, onde a gente dá uma liberdade para o profissional, porque esse assunto, documentação odontolegal, deixa as pessoas de cabelo em pé, né? Todo mundo acha muito difícil, acha que tem que despender muito tempo e que dentista é remunerado por tempo é dinheiro, não tenho tempo para fazer isso, só que no final, se uma lide acontece, acaba pagando muito mais, e tem aí o gasto emocional, a reputação na carreira, aí sim muito tempo se perde. Então a gente gosta de falar o seguinte, que a nossa capacitação em documentação te dá liberdade para aprender, para simplificar o processo da documentação. Então, a gente tem um treinamento, esse treinamento pode ser online ou pode ser presencial, e aí a gente até oferece um material que não é modelo de documento, né? A gente não gosta de modelo de documento, eles não protegem o profissional. Os documentos odontolegais eles devem ser particularizados, pormenorizados, de acordo com cada especialidade, com cada caso, cada paciente, cada elemento dental, senão ele não te protege igual, né? Então, a gente vê na internet muita gente vendendo aí pacote de documento odontológico ou de gestão, enfim. Não é o caso, mas a gente fornece ali ao final do treinamento um arquivo onde o cara pode voltar ali naquele material para como se fosse assim uma sugestão de redação, né? Então, tem toda essa capacitação. Também a gente tem a consultoria e a assessoria. O que é a consultoria? Ela envolve toda a capacitação em documentação e mais um check-up da tua clínica. Ana e Bel, eu estou com dúvida, não sei se eu estou dentro aqui da legislação tanto ética quanto legal,
como que a gente está fazendo aqui a parte de documentação, de guarda de documentação, o software que eu utilizo, as minhas redes sociais, como que a secretária faz os agendamentos, como que ela aborda o paciente, tem aí a LGPD também. Queria que vocês fizessem uma avaliação geral, um check-up, e aí a gente tem esse trabalho de consultoria, onde vai sair aí um dossiê grande, né, com os pontos de melhoria, tudo que a gente sugere, já com um caminho direitinho de como alinhar, né, tudo isso para melhorar esse aspecto. E tem a assessoria, que é a consultoria, só que por um tempo determinado pelo profissional, né? Eu quero uma assessoria de vocês aí durante 6 meses, né? Que vocês nos acompanhem. O que que a gente vai fazer? Vai adequar toda a clínica igual a consultoria, mas vai ficar à tua disposição. Então, o tempo inteiro, né? Ai, aconteceu aqui um problema inusitado, não sei como agir, o paciente perdeu as estribeiras aqui, foi extremamente indelicado, eu não sei se eu posso, o que que eu faço? Cada vez que eu vejo ele na agenda, fico super ansioso, não sei se isso aí não vai atrapalhar ali a minha atuação técnica. Posso encaminhar? Pode, mas como que você vai fazer o encaminhamento? Tem um jeito de se fazer isso de maneira correta. Calma, doutor, fica tranquilo. Ah, eu acho que eu não consigo mais atender, como que eu faço? Qualquer situação que aconteça no dia a dia, você entra em contato, né? Ou como a gente falou, um conflito, que daí requer uma intermediação de conflito documentada, a gente vai estar ali à disposição. Então, você pode contratar aí assessoria por 3 meses, por 6 meses, por 1 ano, pode ser anual, pode ser para sempre, como quiser, né? E aí tem outros tantos serviços que a gente E presta. aí, como tu mesmo comentou, assim, né? Diante da necessidade do cliente, a gente já fez intermediação de conflito, já fomos procuradas para fazer o encerramento do atendimento, a profissional ir embora, ela queria encerrar todos os vínculos da forma correta. Então, cada profissional, às vezes, tem uma situação específica, né? E aí o nosso trabalho é se comprometer a analisar toda a legislação vigente naquele momento e conduzir, né, propor a documentação que ele propõe, que ele precisaria fazer e acompanhar ele naquele processo até que se encerre, assim, aquela situação, ou então, né, periódica, como a Ana estava falando, assim, então, né, eu acho que a Odontojus visa isso muito do cuidado ético e da profissão, assim, que a gente sabe que nem sempre funciona assim, mas que eles vejam, a gente lá no curso de auditoria, eu me lembro muito, assim, há tempo atrás, eu falei, auditor já é visto com péssimos olhos, né, tu acha que vai ser aquela pessoa que vai sair apontando os erros, assim, e na verdade a gente quer apontar as fragilidades para que aquela pessoa não seja pega de calças curtas em lugares onde os erros vão realmente importar, assim, né? Então, é o nosso papel apontar os erros preventivamente para que ele trabalhe tranquilo e seguro, assim, na medida do possível, né? O objetivo é segurança jurídica. Até a gente esqueceu de comentar, mas a questão da assistência técnica, né? Quando já há um processo lá na justiça, então a gente já comentou isso aqui antes, né? Então você vai lá, contrata um advogado, até às vezes um amigo, alguém super legal da área ali civil, mas a gente vai ajudar o colega, né, da área do direito a entender melhor aquela situação, a utilizar, né, a documentação ali de O forma processo, correta e plena. ele começa já nos quesitos, né? Que são as perguntas que vão ser feitas para o perito, que geralmente tem, sobre aquele caso. Então, às vezes, o profissional já não quero entrar em contato com isso, né? É uma coisa que às vezes deixa ele preocupado, que nem a gente volta no dinheiro, quero me livrar dessa pessoa, né? Então, a gente entra nesse papel, ó, se tu quer se livrar, não devolve o dinheiro, liga pra Bel e pra Ana, porque a gente vai resolver da melhor forma possível para ti. E no caso da assistência técnica, o advogado, ele tem um conhecimento técnico de prazos, de processo, de prova. O dentista, ele tá ali, às vezes, naquela situação conflituosa, ele não consegue ajudar a produzir provas. Então, o assistente técnico, ele entra juntando essas duas coisas. Ele sabe exatamente o que perguntar pro perito, que também é outro dentista, que vai ser importante para ser produzido naquela prova, naquele caso. E, às vezes, um quesito, ele é fundamental para inocentar, ó. Mas aquele tratamento era indicado, né? Aquela pergunta-chave que, às vezes, o cara de cabeça quente não vai pensar, o advogado não tem esse conhecimento, por mais estudado que seja, assim, a abordagem é outra. O dentista, né, que trabalha nessa área de odontologia legal, ele acaba conseguindo juntar a visão dos dois mundos e chegar nessa ponte que pode, às vezes, ser a saída de muitos casos, né? De muitos casos. O que muitos colegas me perguntam, assim, né? Como hoje eu presto serviço aí
250, 300 dentistas hoje. É o que muitos colegas me perguntam, a questão da garantia. Até onde vai a questão da garantia de um tratamento? Seja de uma lente de contato, seja do implante, seja de uma prótese, alguma coisa. E até onde eu sei é o CDC, né? Nós temos que dar a garantia aí de 2 anos. É, mais ou menos Não? isso. O que que acontece? Se tu te voltar para a literatura em termos de especialidade, você não acha, né? Quanto Uhum. tempo deve durar uma lente de contato, né? Então, você não encontra a literatura. E em relação vamos dizer, a longevidade dos tratamentos, o que que o dentista pode ter aí em mente? Que para reclamar de um tratamento, ele tem 5 anos a partir do conhecimento do dano. Então, vamos lá. Tem uma lima fraturada no interior do conduto de um elemento dentário. O dente ia bem, isso já faz 10 anos. O dente ia bem. Só que aquele dentista lá já nem lembra mais quem fez a primeira endodontia. Aí começou a doer, agudizou. Ele procurou outro colega. O colega falou, olha, tem uma lima aqui dentro. A partir daquele momento, ele teve conhecimento do dano. Então, dali para frente, ele ainda tem 5 anos para entrar com uma ação. A não Tá? ser que aquele primeiro dentista tenha documentado que naquele momento onde houve a fratura da lima, ele avisou o Ele comunicou, paciente que é o e termo de comunicou. intercorrência. Entendi. Então, né? Então, só retomando, é 5 anos do conhecimento do fato. Se o profissional conseguir provar que o conhecimento do fato, né, foi no momento que ele produziu, né, que foi feito o procedimento, legal, tá correndo o prazo. Se ele não conseguir provar, aí o paciente vai dizer, ai, nossa, mas hoje que eu vi que havia uma falha, então aqueles 5 anos começa a correr daquele dia. Eu tenho uma paciente, ela é mãe de um grande amigo meu, e aí ela perdeu um dente, fraturou um dente lá, um incisivo lateral. E me procurou tal, e eu falei, o dente fraturou, vamos ter que fazer um implante tal, fazer uma coroa em cima do implante. Aí ela assim, não, mas a coroa tu vai me dar, porque eu já fiz essa coroa contigo aqui há anos atrás. Daí eu fui pegar a foto do tratamento dela, eu tinha feito em 2006, nós estamos em 2025, fazem 19, Senhor. fazem 19 anos. Uma longevidade incrível. Exato. Exato. 19 anos. E ela queria assim, não, o implante eu pago a cirurgia e não pago a prótese. E a prótese eu já paguei lá anos atrás. Assim, 19 anos. Ela, E não, que saia assim, justa, né, Marcel? Como explicar, né? Deixa eu perguntar para vocês, como é que fica a questão dos prontuários hoje, os prontuários eletrônicos? Né? Eu, particularmente, trabalhava com um software que toda vez que a gente mexia ali, ele aparecia alterado, aparecia a última alteração e a penúltima, né? Então, fica muito difícil de fazer algum tipo de alteração. Alguns colegas, hoje, eu sei disso, que ainda usam prontuário de papel. Escrevem tudo, pede o paciente assinar, escreve. É o melhor, presunção de veracidade, o nome disso, né? Eu sei que a gente está caminhando para o nível digital, né? E somos a favor, inclusive. Tem toda a questão de guarda, é complicado, mas quando é o antiguinho, no papel físico, ele tem a presunção de veracidade, tá? Então, se o paciente coloca em questão qualquer coisa que lá está escrito, ele tem que provar que aquilo ali não é verdadeiro, né? Os softwares, o que acontece? Eles têm que atingir algumas regras, tá? Que são o nível de segurança NGS2, para que eles substituam o papel de maneira integral com presunção de veracidade. Ah, tá, Ana, mas então não é válido o digital? É claro que é válido, não é aceito como prova? É claro que é aceito como prova, né? Só que se o paciente vir a discordar de algo que está ali, é o profissional que tem que provar que aquilo é verdadeiro. Mais uma vez, os exames, a documentação, o que ele tem lá, né? O que ele colocou com a assinatura do paciente. Olha, isso é importante. Uma intercorrência que a gente estava colocando ali da fratura da lima. De repente, seria bacana fazer um terminho de intercorrência separado, ao invés de só um assentamento no prontuário. Pode ser só um assentamento? Pode. Aconteceu isso, avisei o paciente, né, faz uma rúbrica lá no papel. Pode, mas de repente, dependendo da intercorrência, vale fazer lá um terminho de intercorrência. Como que vai ser essa assinatura? Nesse caso, não valeria fazer uma assinatura digital? Então, alguns softwares, eles disponibilizam aí um pacote de assinatura digital, né? Ou até pode
tem outros meios, né, até para se fazer assinatura digital muito mais simples hoje em dia. Mas, se fosse para ter a presunção de veracidade do papel, aí você tem que ter uma série de outros requisitos, né? Que não só uma assinatura digital, por exemplo. E até o presente momento, a gente desconhece um software odontológico que atinja integralmente todas essas recomendações, né? Existe na área médica alguns desses softwares. Então, mas não é que não pode usar, deve usar, ótimo, pessoal. Mas quando, assim, acharem por bem imprimir alguma coisa para aquele, sim, o paciente assinar, ou seu contrato de prestação de serviço, num tratamento mais longo, vou fazer um contratinho, pode ser lá, digital, mas, né, assinar. Tem gente que acha que só digitalizar resolve, mas daí também o sistema de digitalização tem que atender o nível de segurança NGS2. Isso pela legislação, né, que aceita tanto CRM quanto CRO. Então, é complexo, mas dá para utilizar e aceito como prova, né? Assim como a Ana estava falando, né? O digital vem avançando demais, assim, né? Só que vem avançando também para um outro lado, a inteligência artificial, de fraudes e de documentos, assim. Então, a segurança, né, desses softwares, quanto a isso, ela é levada em consideração nesse momento, assim. Então, né? Claro que o físico, ele não tem como ser contestado, ele tá ali. E às vezes o digital ou o eletrônico, se ele não cumprir aquelas regras, ele pode sim ser questionado, assim. Mas. Profissional daí que tem que provar a veracidade. Isso. Né? Eu sei o que é isso, porque às vezes eles ligam lá pra gente querendo alterar laudo, querendo alterar. É complicado. O ser humano é complicado. E aí respira bem fundo, né? Principalmente assim, quando envolve concurso, alguma coisa nesse sentido. Às vezes os pacientes ligam pedindo pra gente alterar alguma coisa. Complicadíssimo, Complicado. Já tive problema com o nome social. Sim. De pacientes querer que saia um nome social no exame. E eu digo que não, que então o exame vai sem nome, mas com o nome social não vai, ou vai com o nome que está no documento, ou vai sem nome, mas o nome social não posso colocar, né? Pela lei não posso colocar. Sim. Então já tive alguns problemas assim. Meninas, agradeço vocês. Que legal, que gostoso foi. Muito bom, tá? Muito obrigado. Passou muito rápido, não foi muito fácil. 4h30, ó, deu quase de 1 hora. Tá? Agradeço vocês, tá? Obrigado. Vamos tentar fazer isso aí de novo, de alguma maneira. Tem um auditório aqui do lado. Aqui, vou tentar. Eu vi, isso é bonito. Daí vamos tentar fazer alguma coisa ali. De repente a gente faz alguma coisa ali com vocês. Deixa eu ver o que vai dar ali. De repente a gente junta ali umas 20, 25 pessoas ali, traz vocês pra cá. Tá? A gente tá montando a nossa 5ª operação aqui no prédio. Aqui que bacana, hein? Parabéns. No 7º andar. Então, orgulho de estarmos aqui, viu? Eu falei no início. Então, a gente provavelmente eu vou usar muito esse espaço. Eu nem tô aqui, já tô usando. Provavelmente isso aqui eu ainda vou usar bastante aqui. Espero vê-las aqui novamente. Obrigado. Muito obrigada feliz, de novo, Marcel. Obrigada. É um profissional que a gente, assim, se espelha, né? E eu acho que a odontologia, falando em termos éticos, ela é feita disso, né? Porque nos deixa à vontade de estarmos aqui, né? Acabaste de mencionar, né? Que a gente é o tempo inteiro instigado a agir, às vezes de forma antiética, mas se a gente tem aquele direcionamento, né? A gente não vai sair da linha, né? A ética é uma coisa interna, então é muito legal. Foi muito bacana. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Parabéns. Deu certo? Quanto é que deu?